se o homem, aquele que é chamado crente, ele diz crente, mas não é crente. Ele pensa que é, mas não é. Porque crente todo mundo crê em alguma coisa. Agora, aquele que se diz crente, para ser salvo, ele devia entender o que é crer na realidade. Crer em Deus, ele crê que Deus é o Salvador, que Cristo é o Salvador do mundo. Ele tem que crer por completo que realmente Cristo é o Salvador do mundo. De outra maneira, não é crença. Ele crê que Cristo é o Salvador, mas não é. Porque a salvação vem dele. Vem das suas obras, do que ele faz, da sua decisão, da sua aceitação. E diz que crê. Crê em algo que não é concreto. A salvação. Se ele pensa um pouco lá no Éden, lá na criação, o que Deus disse a Adão, antes do pecado e depois do pecado, somente o que ele disse, aquilo que está escrito no livro judeu, não no livro gentil, no livro que o líder religioso diz, lê e passa aos seus liderados. Que Deus disse: o dia que comerdes da fruta que está no meio do jardim, certamente morrerás. E pronto. Depois que comeu, pecou, desobedeceu, foi dada a sentença. Eres pó, ao pó tornarás. Do pó viestes, ao pó tornarás. E ali não tem mais nada. Irás para um lugar chamado tormento eterno. E a Bíblia não dá relato também que Adão se arrependeu e pediu perdão. Não diz isso. Então, se o chamado crente quer entender, ele pensa, mas por que Adão não se arrependeu e nem teve tempo de se arrepender, nem chance de se arrepender, como é ensinado hoje pelo líder religioso? Você tem que se arrepender dos seus pecados para ser salvo. Interessante que o homem nasce já herdando a desobediência, a condenação, pagando pelo crime de outro. Não é justo. Mas segundo o líder religioso é assim. Mas não é o Deus de Abraão. E se ele busca entender o que Deus disse a Adão, ele vai chegar a uma conclusão de que era plano de Deus. Porque de outra maneira Deus teria dito a Adão: você desobedeceu. Eu te dei uma lei e você desobedeceu. Agora você vai pagar, você vai ter que se arrepender. Se você não se arrepender, você vai morrer. Deus não disse. Ele cumpriu a sua palavra que diz: morrerás, ao pó tornarás. Não deu tempo. Ele não deu chance a Adão de se arrepender. Como assim? Peço perdão. Eu fui tentado, eu fui enganado. Eva me enganou. Porque eu amava demais ela. Eu não acreditei na sua palavra. Não teve escolha, morte. Mas segundo o religioso, o líder, hoje você tem a chance de se arrepender. Adão não teve, por isso ele morreu. Ele não pode passar disso.
Ele não pode dizer que Adão está no inferno, porque Adão não se arrependeu. E segundo o líder hoje, se você não se arrependeu, você vai para lá. Mas onde está Adão? A sentença de Deus não foi essa. Morrerá somente. Mas esse é o anticristianismo que o homem segue hoje, buscando ser salvo, acreditando em tudo aquilo que o líder religioso diz. Porque tudo tem um começo e tudo tem um fim. Começou com Adão, começou com o plano de Deus em Adão e terminou com Cristo na cruz. Como diz Isaías, Deus anuncia o fim desde o início. O começo em Adão e o fim na cruz. O plano que Deus tinha traçado no início foi completo. A obra foi terminada, acabada. Foi posto o acabamento genuíno, perfeito em Cristo. Mas ainda não foi inaugurado, porque todos morrem ainda. Todos voltam ao pó da terra para cumprir o mandamento de Deus. Seja crente, seja não crente, seja satanista, seja o que for, é pó da terra, é criatura de Deus. Tem que retornar ao pó, à terra de onde viemos, para sermos vivificados no acabamento de Cristo, na obra terminada, completa de Cristo na cruz. Mas o anticristianismo faz as pessoas temerem e buscarem a santidade por si mesmo, as suas boas obras, trazendo medo a todos aqueles que são livres, que nascem livres, condenados à morte por Deus. Mas o homem ensina, o líder religioso ensina como escapar da condenação por você, não por Cristo, porque Cristo foi condenado em nosso lugar, foi julgado, condenado, pagou a dívida, quitou a dívida, agradável a Deus, e voltou para casa, cumpriu a sua obra. Mas o homem não entende, porque o líder não deixa ele entender essas coisas todas, a maravilha da graça de Deus. Não pode. Porque se entender, ele para de fazer o que ele está fazendo. Aí a empresa não produz, não dá lucro. E o líder vai ter que deixar de mentir e trabalhar, botar a mão na massa, como diz Deus. Deus disse a Adão: do suor do teu rosto comerás. Eles não fazem isso. Eles comem com o suor da língua, enganando as pessoas. Com o suor da língua comerás. Este é o que Deus disse a Adão, segundo o que eles fazem, os líderes religiosos. Mas vai continuar assim, porque o liderado, ele se deixa levar, porque ele precisa de um líder, não importa quem seja. Como Cristo disse, cego guiando cego, caem os dois no mesmo buraco. Mas o entendimento não foi dado a todos, como Jesus disse. A vós foi dado entender, mas a eles não. Eles não podiam entender. O povo judeu, e assim é até hoje. Muitos entendem e falam o que entendem, outros entendem, mas falam mentiras. Ou falam sem entender. Meu Deus.